Bem-vindos ao programa CPLP na GMN para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. Resultados apontam para a reeleição do presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova. Segundo os resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral, o presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, conquistou um segundo mandato de 5 anos. E eu apelo ao cumprimento do dever cívico de votar a todos os são-tomenses. São Tomé e Príncipe é conhecido pelo respeito às instituições, portanto, democraticamente instituídas, aos resultados eleitorais. Em conferência de imprensa, a Comissão Eleitoral informou que Carlos Villanova, antigo ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, venceu as eleições presidenciais de domingo com mais de 55% dos votos, o suficiente para evitar uma segunda volta. O seu principal adversário, Nito Abreu, obteve mais de 41% dos votos. Villanova foi eleito em 2021 com o apoio do Partido Ação Democrática Independente, que detém a maioria na Assembleia Nacional. No entanto, no ano passado, Villanova demitiu o primeiro-ministro, Patrícia Trovoada, o que provocou o seu afastamento da ADI e o levou a concorrer como candidato independente, juntamente com outros 3 candidatos nas eleições de domingo. São Tomé e Príncipe, antiga colônia portuguesa situada na costa ocidental da África, tem um historial de eleições livres e pacíficas desde a adoção do multipartidarismo em 1990. O país produz cacau e chegou a ser considerado um potencial produtor de petróleo, embora as grandes descobertas ainda não se tenham concretizado. Em 2022, o governo afirmou ter frustrado uma tentativa de golpe de Estado, a primeira em quase 2 décadas, que envolveu pelo menos um membro da milícia sul-africana da era do apartheid, conhecida como Batalhão Búfalo. França e Timor-Leste aprofundam a cooperação em setores estratégicos. Timor-Leste e França reforçam a cooperação em áreas estratégicas como a energia, o turismo, a educação, a cultura e a defesa. O compromisso foi reafirmado durante um encontro entre o primeiro-ministro Kaira Lassana Guzmão e o embaixador não residente de França, Fabien Penon. Durante a reunião, os 2 países identificaram novas oportunidades de cooperação nos domínios da defesa, da economia, do turismo, da cultura, do ensino superior, da mobilidade acadêmica e da colaboração no âmbito da ASEAN. Segundo o embaixador Fabien Penon, a futura central solar contribuirá para aumentar a produção da energia limpa, criar emprego para os timorenses e atrair mais investimentos franceses. Tive uma reunião importante com o primeiro-ministro. Como sabem, a França está a reforçar as suas relações com Timor-Leste. Estamos a procurar aprofundar e diversificar a nossa cooperação, desde a defesa, a economia, incluindo o turismo, o ensino superior, a mobilidade estudantil e a cooperação cultural. Discutimos estes diferentes domínios e a nova iniciativa que a França está a lançar com o apoio do primeiro-ministro. Também abordamos a nossa cooperação no âmbito da ASEAN. A França está a reforçar a sua parceria com a ASEAN e Timor-Leste integra esse espaço regional. Estamos muito satisfeitos por podermos desenvolver esta cooperação também neste contexto. Já estamos a desenvolver algumas iniciativas. Há 3 anos lançamos a Semana da Gastronomia Franco-Timorense e voltaremos a realizá-la este ano em setembro. A parceria estratégica entre Timor-Leste e França reforça o desenvolvimento sustentável e a capacidade de atrair investimento europeu para o país. Entre os principais projetos destaca-se a construção da central solar de La Leia, em parceria com a japonesa Itochu. Além da transição energética, da cultura e da formação profissional em hotelaria, com destaque para iniciativas de capacitação de recursos humanos e para a 4ª edição da Semana da Gastronomia Franco-Timorense, agendada para setembro. O governo intensifica combate ao cibercrime e aos scam call centers em Timor-Leste.
O primeiro-ministro Kaira Lassana Gusmão reuniu-se esta semana, como é habitual, com o presidente da República, José Ramos Horta. O encontro centrou-se na atualização dos esforços do governo para reforçar o combate às atividades ilícitas dos chamados scam call centers e ao cibercrime no país. Segundo informações divulgadas, o governo está a trabalhar na criação e implementação de instrumentos legais mais robustos, bem como no reforço da cooperação institucional e internacional para enfrentar estas ameaças que afetam a segurança digital e a confiança dos cidadãos. A reunião sublinhou a importância de uma resposta coordenada e eficaz, capaz de proteger a sociedade timorense contra práticas fraudulentas e crimes cibernéticos, cuja incidência tem vindo a aumentar na região. O reforço da legislação e da cooperação entre as diferentes entidades surge como uma prioridade para garantir maior resiliência e segurança no espaço digital nacional. Instituições importantes, Informei o presidente de que o governo está a trabalhar com as instituições competentes para erradicar o jogo ilegal online no nosso país. Ontem, aprovamos também uma proposta de lei sobre cibersegurança para que o Parlamento possa conceder autorização legislativa ao governo para aprovar um decreto-lei sobre o cibercrime, uma vez que o mundo enfrenta um grande problema relacionado com a tecnologia. Continuaremos, por isso, a reforçar a cooperação com os países membros da ASEAN para analisar estas questões, uma vez que, como todos sabem, os jogos online envolvem cidadãos chineses, que constituem a maioria dos estrangeiros envolvidos em Timor-Leste. Acredito que encontraremos uma solução no futuro. O primeiro-ministro afirmou ainda que o governo recebeu recentemente um relatório das Nações Unidas sobre o cibercrime no Sudeste Asiático. O documento refere Timor-Leste como um dos países onde foram identificadas atividades ligadas a scam call centers, estruturas criminosas que promovem esquemas de fraude através de chamadas telefônicas e plataformas digitais. Recebi também um relatório das Nações Unidas sobre o cibercrime que indica que o Timor-Leste está igualmente envolvido nestes crimes no Sudeste Asiático e que devemos adotar uma política de tolerância zero para estes casos. Na quarta-feira, o governo aprovou um projeto de lei que solicita autorização legislativa ao Parlamento Nacional para legislar em matéria de crimes informáticos e processo penal na área da cibersegurança. O objetivo da proposta é conferir autorização legislativa ao governo para aprovar um pacote legislativo integrado sobre cibersegurança que inclui a Estratégia Nacional de Cibersegurança, o regime jurídico da segurança do ciberespaço nacional, o regime aplicável aos serviços digitais e o enquadramento penal e processual dos crimes cometidos no ambiente digital, incluindo normas relativas à recolha de prova eletrônica. A bancada da Fretilin contesta a suspensão de 4 juízes e alega a violação dos procedimentos legais pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. A posição foi apresentada durante uma conferência de imprensa realizada na quinta-feira, na sequência da decisão do Conselho Superior da Magistratura Judicial de instaurar processos disciplinares contra 4 juízes do Tribunal de Recurso e de suspender preventivamente uma das magistradas. Estão abrangidos o juiz Deolindo dos Santos, a juíza Mariana Tércia Gusmão Pereira, a juíza Jacinta Corte-Real e o juiz Duarte Tillman. A Fretilin alega que a decisão teve por base uma denúncia anônima e que não foram respeitados os procedimentos disciplinares que garantem o direito de audiência e de defesa dos magistrados visados. O deputado Joaquim dos Santos afirmou que o Conselho Superior da Magistratura Judicial deve respeitar o princípio da legalidade e as garantias fundamentais antes de tomar qualquer decisão, defendendo que os processos disciplinares devem assegurar aos magistrados a oportunidade de apresentarem a sua defesa em conformidade com a legislação em vigor. La cumpre fases
O Conselho Superior da Magistratura Judicial deve respeitar os procedimentos legais e as garantias fundamentais previstas na lei. Um processo disciplinar deve assegurar o direito de audiência e de defesa dos magistrados. Quando esses procedimentos não são cumpridos, pode ficar comprometida a imparcialidade, a credibilidade e a legitimidade das instituições judiciais. Público nem a confiança para o tribunal. A bancada da oposição considera que, para salvaguardar o sistema judicial de Timor-Leste, a decisão do Conselho Superior da Magistratura Judicial deve ser analisada à luz dos princípios legais e constitucionais. Decisão Conselho Superior Magistrado Judiciário. Para salvaguardar o sistema judicial de Timor-Leste, consideramos que a decisão do Conselho Superior Magistratura Judicial é nula, por violar os procedimentos previstos no Estatuto, nomeadamente a exigência da presença de todos os membros na tomada de decisão. Qualquer processo disciplinar deve respeitar integralmente a lei, garantir o direito de defesa dos magistrados e proteger a independência e a credibilidade do Poder Judicial. Exige presença membro roto-roto. A decisão do Conselho Superior da Magistratura Judicial tem gerado controvérsia pública, sobretudo no que diz respeito aos procedimentos adotados e à legalidade do processo disciplinar. O tribunal aplicou a apresentação periódica a suspeito de uso indevido de combustível do Estado. O Tribunal Judicial de Primeira Instância de Dili aplicou a medida de coação de apresentação periódica a um chefe de departamento suspeito da alegada prática do crime de peculato de uso. O arguido foi detido pela Comissão Anticorrupção no dia 20 de julho, na estação de abastecimento Aitula Fuel, em Comoro. Segundo a investigação, o suspeito terá utilizado cupons de combustível pertencentes ao Estado para abastecer a sua viatura particular. As autoridades alegam que antes de ser detido, o suspeito já tinha abastecido combustível no valor aproximado de $300 americanos. Posteriormente, regressou ao mesmo posto de abastecimento para encher o depósito no montante de $63, momento em que foi interceptado pela Comissão Anticorrupção. Durante o primeiro interrogatório judicial, o Ministério Público imputou ao arguido a alegada prática do crime de peculato de uso e requereu a aplicação das medidas de coação de termo de identidade e residência e de apresentação periódica. Após analisar os argumentos da acusação e da defesa, o tribunal decidiu que o suspeito deverá apresentar-se semanalmente numa esquadra da Polícia Nacional de Timor-Leste enquanto prosseguem as investigações. O crime de peculato de uso está previsto no artigo 83 da Lei nº 7/2020, de 26 de agosto, relativa às medidas de prevenção e combate à corrupção. A lei estabelece que comete este crime o agente público que utiliza para fins particulares bens do Estado que lhe foram confiados em razão das suas funções. Esta infração é punível com pena de prisão até 2 anos. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.